A Câmara aprovou o texto base do projeto que estabelece a reoneração gradual da folha de pagamentos para determinados setores e municípios. A votação ocorreu nos minutos finais da quarta-feira, quase no limite do prazo. No entanto, o governo aproveitou a ocasião para incluir um jabuti no projeto, uma emenda que autoriza o confisco de 8 bilhões de reais de contas bancárias inativas, garantindo uma arrecadação adicional. Assim, a aprovação só foi obtida após essa modificação no texto, que passou a incluir a possibilidade de expropriar 8 bilhões de reais de contas com dinheiro esquecido pelos correntistas. Antes da aprovação do projeto, Renata Barreto gravou explicando um vídeo que estava em jogo e alertou sobre a manobra do governo, que busca confiscar não apenas o dinheiro de contas bancárias inativas, mas também valores depositados em juízo em disputas judiciais. Pessoal, será que quando eu falo para vocês que o Brasil é uma zona, é uma várzea, não tem a menor condição, vocês vão acreditar no que eu falo? Será que pela 15ª vez, talvez 100ª vez, sei lá que vez, vocês vão acreditar no que eu falo? Vocês viram o que aconteceu na madrugada dessa noite? Uma coisa completamente surreal. O problema é que a gente que é brasileiro, a gente se acostuma com o absurdo, a gente se acostuma. É tanta merda acontecendo o tempo todo, é tanta trambicagem, tanta maracutaia, tanto somebody love, tanta coisa errada, que a gente banaliza isso, mas não é pra banalizar. O que aconteceu essa noite foi mais um absurdo, e eu vou explicar pra vocês, e até pra vocês entenderem o buraco que o Brasil está. Bom, o STF deu um prazo para a Câmara dos Deputados até ontem à meia-noite para a questão da votação do texto base da desoneração da folha de pagamento. E o que é isso? A gente precisa entender isso primeiro, antes de ir para o que aconteceu. Então, a desoneração da folha foi algo que aconteceu em 2012, que foi aprovado para algumas empresas, alguns setores considerados arbitrariamente como setores importantes para a contratação. E aí, em vez de ter o pagamento de 20% de previdência, né, sobre a folha, essa foi uma alíquota que foi de 1 a 4,5% sobre o faturamento da empresa. E aí o governo, ele diz que isso acaba sendo uma renúncia fiscal, sem de fato falar qual é o impacto nas contas públicas, e tenta fazer uma alteração sobre isso há algum tempo. E algumas empresas dizem que não têm condições de voltarem para a regra inicial, ou que pelo menos deveria ser feito um gradualismo, e outras falam que não deveria acontecer isso. Bom, esse prazo que o STF estipulou foi porque eles consideraram o projeto para deixar a desoneração até 2027 inconstitucional, pelo fato de justamente não dizer de onde vão vir essas receitas, né? De onde que vai vir, como que você vai compensar o impacto nas contas públicas por conta dessa desoneração da folha. E aí o ministro Fux pediu vistas e a Câmara teve esse prazo até ontem à meia-noite para dizer o que queria. E aí, faltando muito pouco para isso, eles resolveram dar um jeitinho brasileiro, um somebody love, tudo errado, sem os trâmites corretos, para colocar 8 bilhões de um lado e 12 bilhões de outro, que é confisco e expropriação, nada mais do que isso, das pessoas brasileiras para conseguir cobrir o rombo, basicamente. A relatora do projeto, que era do Cidadania, a Ani, ela inclusive desistiu, porque falou, não, isso aqui eu não tenho como assinar. E aí, daí quem assumiu foi o José Guimarães, que é o líder do governo do PT na Câmara, aquele lá dos dólares na cueca, ele mesmo, pessoal bem bacana. E aí começou o pega pra capar. Então assim, 8 bilhões eles querem tirar das contas chamadas contas esquecidas, que são recebimentos que eventualmente você teve, uma conta que você não lembra que você tem mais, um recebimento de um pagamento de um seguro, ou de qualquer outra receita que você tenha tido que você não lembra que você teve, ou uma conta de uma pessoa falecida, conta de que você encerrou, mas ficou um dinheiro residual. Então 8 bilhões eles querem tirar disso, e tem mais 12 bilhões que são dos litígios que as pessoas têm com o governo. Então, se você tem um problema com o governo e você está discutindo na justiça, a justiça, em alguns casos, e nesse caso são 12 bilhões que tem nesse tipo de coisa, pede que você faça um depósito em juízo. Bom, tudo bem, a gente vai discutir, né? Então tem um tempo até pra gente ver quem que tá certo na história, e isso fica depositado em juízo. E agora o governo quer esse dinheiro. Então, se isso for aprovado mesmo, porque ontem, assim, na calada da noite, os deputados nem sabiam que ia ter essa votação, tudo errado, tudo errado, tudo errado. E aí, agora, se isso for aprovado, as pessoas têm até 30 dias no máximo, no caso do dinheiro das contas esquecidas, se não me engano, para poder reaver esse recurso.
E esse dinheiro que for de litígio das pessoas com o governo vai pro saco. E aí vocês acham que isso vai ser devolvido? Quanto tempo vai acontecer isso? Se vai ser corrigido, se não vai? Uma putaria, porque não tem outra palavra pra falar. É uma putaria. E eu vou falar pra vocês uma coisa que vocês vão achar que eu sou uma pessoa assim, nossa, como ela tá arrogante, nossa, meu Deus, acha que tá gringa agora que mora fora. Mas é verdade. Eu fui pro Brasil agora recentemente, foi muito bom pra ver minha família, os amigos, participar do evento, etc. Mas foi uma sensação super estranha. Como, assim, eu não via a hora de ir embora. E aí tá aí a resposta. E é por isso, porque infelizmente o brasileiro se acostuma com essas coisas. Como acontece muita coisa errada o tempo todo, é uma coisa atrás da outra. Assim, se você vai tentar explicar para um gringo o que acontece no Brasil, a postura dos ministros do STF, inconstitucionalidades, ilegalidades, ordens ilegais, arbitrárias, entre diversas outras coisas, corrupção, má gestão, jeitinho brasileiro, somebody love, blá blá blá, eles acham que você que é maluca de contar isso. Imagina, isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas sim, existe no Brasil. E a gente se acostuma. A gente banaliza, porque a gente vê isso todos os dias, mas não dá pra banalizar. Um ano fora do Brasil só. Não é nada, um ano não é nada. E eu já senti isso, essa diferença, quando eu voltei pro Brasil. E de não ver a hora de ir embora. Cara, que coisa, que merda sentir isso, que bosta. Eu sou brasileira, eu amo meu país, eu quero que o país dê certo, mas é muito difícil. E a gente fica com essa sensação estranha quando volta pro país, que eu nasci, cresci, de não ver a hora de ir embora. Super esquisito. Um ano não é nada, gente, nada. E eu não tô falando isso pra vocês, pra desanimar vocês, ou pra me colocar numa posição de superioridade, porque eu moro fora, mas é pra poder passar pra vocês a indignação que eu tenho, que eu acho que é a correta em relação às coisas que acontecem no Brasil. Não é normal. Não é normal a gente passar por isso. Não é normal esse nível de insegurança jurídica. E assim, a gente sempre teve insegurança jurídica, é verdade, mas ela só tá piorando. O negócio da Starlink, que não tem nada a ver com o grupo econômico do Twitter /X, é uma das coisas. Agora, essa possibilidade de confisco do dinheiro das pessoas. Isso eu confisco, não tem outro nome. Não dá pra sugarcoat, colocar ali um batom num bode, né, como dizem. É confisco, é expropriação de recursos. E só o fato disso ser avaliado e as pessoas ali de determinado governo acharem isso normal, é uma avacalhação, é uma palhaçada. Então o que eu digo pra vocês é que, assim, ainda existem brasileiros de bem dentro do Congresso Nacional, como Marcel Van Hatten, Bia Kicis, dentre outros parlamentares ali, que são a minoria, mas existem, que estão lutando por todos nós, inclusive as pessoas que dizem que política não importa, que nada vai acontecer e que não adianta você falar, você se manifestar, você se indignar. Não, simplesmente se fecha no teu mundinho, só olha pro teu umbigo. Eles estão lá tentando, de alguma maneira, ainda por vias legais, fazer o que for melhor para conseguir parar que essas merdas aconteçam. Mas é muito difícil. Infelizmente é muito difícil de acreditar que o Brasil tem jeito, tem futuro, porque, cara, é uma coisa pior que a outra. E se a gente se acostuma, se a gente começa a olhar pro outro lado sempre, se isso deixa de nos indignar, aí que eles vão fazer a festa mesmo. Então, a gente tem que estar aqui. A gente tem que estar aqui e ocupar esse espaço.